Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora se tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principais potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança nele, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Senhor, obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, e que sejamos, ó Pai querido, eternamente aprendizes da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo, ele tem algumas cartas que ele escreveu da prisão, chamadas cartas da prisão, e esta é uma delas. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, na sua prisão domiciliar. Ele foi preso em Roma, alugou uma casa e ele morava na casa como prisioneiro. Os guardas tomavam conta dele na casa. E Paulo lá, ele escreveu algumas cartas, e essa é uma delas. E é interessante que nesta carta, Paulo vai a falar agora da igreja de Cristo. E ele foi preso por causa da igreja, por causa de pregar a Cristo. E nós vemos aqui, irmãos, Paulo escrevendo essa carta, ele diz algumas coisas a respeito da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo em ação aqui na terra. E quando você começa a discorrer esse texto aqui, nós temos muita coisa para aprender. E Paulo nos fala exatamente da natureza e do propósito da igreja aqui na terra. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui, nesse capítulo 3, o versículo 9 e 10, Paulo diz assim, ó: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestades nos céus. Irmãos, de que maneira Jesus Cristo se torna conhecido? Pela pregação do Evangelho através da igreja. Então a pregação do Evangelho, a igreja se torna conhecida e Cristo se torna conhecido. Agora, irmãos, não é qualquer Evangelho. O Evangelho que não exalta a Cristo, o Evangelho que não apresenta um Cristo crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou, esse não é o Evangelho de Cristo. Nós temos que pregar o Evangelho de Cristo, o Cristo que foi morto, foi sepultado, ressuscitou, e está sentado à destra de Deus. Muito se prega, mas não se fala do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado e do Cristo à destra de Deus. Se fala do Jesus Cristo comercial, e tem Jesus para tudo quanto é gosto, mas Paulo aqui nos diz que esse mistério foi revelado agora por Deus, através de Cristo, que pela igreja,
que estava oculta em Deus, desde a fundação dos tempos, desde quando Deus, antes de criar o homem, a igreja já existia no Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a igreja foi inaugurada na terra no dia de Pentecostes, mas já existia antes, mas tinha que Jesus Cristo vir para revelar esse mistério. Então a igreja já não é mais um mistério, porque está revelado. O que é revelado não é mais mistério. As pessoas dizem, ó, é um mistério. O mistério, quando não é revelado, se é revelado já é mais mistério. Então, irmãos, os anjos de Deus testemunham esses feitos. Você vê aqui o versículo 10, para que agora pela igreja, a multiforme de Deus, seja conhecida dos principais potestades dos céus. Tanto os anjos bons, como os anjos maus, vê a igreja glorificando a Cristo, cultuando ao Senhor Jesus Cristo, e o que nós estamos fazendo por Cristo. Então, quando você olha aqui esse texto, você vai ver que as forças espirituais hostis, que se opõem à pregação do Evangelho, elas têm que ver a igreja adorando a Deus. E aí que ele não gosta, é porque existem tantas coisas contra o povo de Deus, porque existem tantas afrontas contra o povo de Deus, por causa das hostes celestiais da maldade. E vivemos em uma época, irmãos, que as pessoas estão deixando de vigiar nisso. Irmãos, nós não somos supercrentes, nós somos seres humanos, e necessitamos da proteção de Deus, a cada segundo das nossas vidas. Por isso temos que vigiar bastante, porque as forças hostis, elas estão guerreando contra a igreja, eles batalham contra a igreja. Os anjos aplaudem a igreja, porque a igreja está falando de Cristo, está glorificando a Cristo, mas as forças hostis, elas se opõem à pregação do Evangelho, se opõem aos trabalhos da igreja, coloca confusão e contenda nos departamentos, coloca tanta... Por que isso, irmãos? Para a igreja não fluir, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é o cabeça, nós somos um corpo. Lá em Coríntios capítulo 12, você vai entender exatamente isso. Então os demônios têm que ouvir a igreja pregar e adorar o seu Salvador. Você já pensou como eles devem ficar revoltado com uma igreja que adora e glorifica o Senhor? Eles devem ficar completamente revoltados. Por quê? Pensaram que Jesus Cristo tinha morrido na cruz do Calvário, que acabou tudo, mas Jesus ressuscitou, pegou a chave da morte, da vitória, e aí, agora a igreja glorifica o Senhor, exaltando a vitória do Senhor na cruz do Calvário. Irmãos, pensa numa coisa tremenda essa aqui, os demônios têm que ouvir a igreja pregar e adorar o seu Salvador. Eles vão ficar contentes? De maneira nenhuma. Eles vão lutar contra você. Você na sua casa, você começa a adorar o Senhor, você começa a glorificar o Senhor, o vizinho começa a colocar uma música alta, o camarada na rua faz buzina, e porque os demônios não querem ouvir a igreja adorar o seu Salvador. As regiões celestiais, elas ouvem e se alegram, os anjos bons. Olha, a igreja está adorando o Senhor, está glorificando o Senhor, mas as hostes contra a igreja, vão trabalhar contra a igreja. Não estou falando de batalha espiritual, como se prega por aí, não é isso não, eu estou falando de realidade, porque Paulo deixa bem claro aqui, ó, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida os principais potestades nos céus. Por que isso? Aí Paulo fala no versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O eterno propósito, o propósito de Deus sempre foi a glorificação do Filho, sempre foi a exaltação do Filho. Então quando você pega, por exemplo, Hebreus capítulo 12, e versículo 1 diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tanto testemunha do bem como testemunha do mal. Os anjos de Deus aplaude você
glorificando ao Senhor, mas as hostes malignas vão tentar trabalhar contra você para sufocar a tua voz. É por isso que as pessoas, irmãos, não estou dizendo que o diabo está na tua garganta, não é isso não. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas não abrem os lábios para glorificar a Deus, porque as forças do mal não deixam as pessoas glorificar a Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, adore ao teu Salvador, que te comprou na cruz do Calvário. O capeta tem que saber que você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e que você exalta o teu Salvador. Por isso está aqui, irmãos. Pão, mas simboliza o corpo do Senhor. É suco de uva, mas simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você acha que o nosso adversário gosta disso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Tem tanta coisa melhor para fazer aí fora. Não tem não, irmãos. A coisa melhor é você adorar o teu Salvador, é glorificar o teu Salvador. Então, conforme esse texto de Hebreus, nós temos testemunho a nosso favor e também contra nós. Temos também o mal, como, veja bem, invisivelmente trabalhando contra nós. Quando você vê o seu adversário, você pode até correr. Mas quando você não vê o seu adversário, como é que você vai correr? Certo? Quando você sabe que você tem um adversário, você se precaver. A igreja tem que estar prevenida contra essas coisas, irmãos. E no século 21, as pessoas estão deixando a retaguarda desprovida de segurança. E o adversário está atacando, irmãos. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é atacar por trás. Ele arma laço para você na frente, sabe que você vai ver, não vai pisar. Ele coloca por você por trás e vai trabalhar. Quantas pessoas estão caindo em armadilhas? Você fala assim, meu Deus, não pode ser. Esse dia eu estava pensando num caso que aconteceu. Falei, meu Deus, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Não tem jeito de você entender. Não pode ser. Como é que pode ser uma coisa dessa? Mas acontece porque, irmãos, a nossa vida é uma guerra declarada contra as forças do mal. E se nós não nos enchermos do Espírito Santo de Deus e da comunhão com Deus, poderemos sofrer as consequências. Deus pode, guarda, eu creio que Deus guarda, protege, mas Deus quer que nós venhamos a estarmos prevenidos, irmãos. Preguei aqui na quinta-feira, prevenção são poucos que fazem, a maioria só faz correção, toda a saúde e qualquer área da vida, mas vamos estar prevenidos contra as forças do mal que trabalham contra a igreja, porque senão, irmãos, as consequências virão com certeza. A igreja então é o corpo de Cristo. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. A igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Olha o que diz aqui esse texto. Eu estou falando da igreja, o corpo místico de Cristo em ação aqui na terra, e a natureza da igreja e o propósito aqui neste mundo. Porque a igreja não é placa, irmãos. Igreja não é denominação. Igreja é eu e você. Igreja é eu e você. Não é placa. Placa é exatamente, são colocadas pelo ser humano, mas a igreja, estou falando de eu e você como o templo do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, diz aqui, ele sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja. Ele dirige a igreja. Paulo chega a dizer que nós cristãos temos a mente de Cristo, mas no corpo de Cristo. Agora, irmãos, por falta de vigilância, você acha que Jesus ia fazer o que a maioria dos cristãos estão fazendo? De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. O que está faltando, irmãos? Vigilância. Está faltando é vigilância dos cristãos.
estão perdendo a batalha por simplesmente ignorar a realidade. Nós estamos numa guerra declarada contra o mal. O que diz louvor? Na batalha contra o mal, ser valente. Segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus e não deixa a sua cruz, ser valente. Mas quantos estão perdendo, irmãos, a vontade de guerrear? Estão simplesmente se entregando aos desejos da carne, do pecado, tantas coisas mais, porque não tem mais desejo de lutar contra as forças do mal. É difícil, irmãos, é difícil. E se você não tomar cuidado, você se entrega mesmo. Então Deus constituiu Cristo cabeça da igreja, e o cabeça pensa e dirige o corpo, mas o corpo tem que funcionar conforme a cabeça. Ô irmãos, por que Paulo usa essa ilustração da igreja como corpo de Cristo? A cabeça pensa, mas se não tiver pé para andar, como é que a cabeça vai andar? A cabeça pensa, mas se tiver mão para pegar, como é que vai pegar? Nós somos um corpo, irmãos, e membros um dos outros, e o Senhor Jesus Cristo é que dirige a todos nós. Então somos templo santo do Senhor. Versículo 21 aqui diz assim, olha, de Efésios capítulo 1, acima de todo principal potestade e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Oh irmãos, só Deus para ter misericórdia. Que mais eu aprendo aqui? Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, versículo 22, tudo está aos pés de Cristo. Eu vejo hoje algumas pregações e recebo algumas mensagens, que já as pessoas não estão mais aos pés de Cristo. Não, vamos também, né? Aí eu não esqueço, viu irmãos? Como diz o neopentecostal maluco, né? Irmãos, dá um cheirinho na meia de Jesus, não é assim não, né? Mas se proste aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque tem uns camaradas aí que vai ao extremo, né? Se dobre, dá um cheirinho na meia de Jesus. Não, Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, porque aos pés de Cristo é que está a nossa vitória, irmãos. Aos pés de Cristo que está a nossa vitória. Quando você está de joelho aos pés de Cristo, o seu adversário está derrotado. Quando você está de joelho aos pés de Cristo, o seu adversário está derrotado. Agora, se você estiver em pé neste mundo, você corre um sério perigo de você ser derrotado. E que mais eu aprendo aqui nesse versículo 23 de Efésios 1? A igreja é o corpo de Cristo e não a cabeça de Cristo. Hoje as pessoas querem viver de acordo com o que ela pensa. A igreja tem que ser do meu gosto, a igreja tem... Irmão, não. Nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Ele nos direciona, vai nos levando, nos moldando. Nós formamos um corpo e dependemos um dos outros. Que mais eu aprendo aqui agora, no versículo, capítulo 2, versículo 21 e 22. Que mais eu aprendo? Irmãos, essa mensagem que Deus me deu no ano de 1986, tá? 1986. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O que nós aprendemos aqui? A igreja é o templo do Espírito Santo neste mundo. Não é o templo, as quatro paredes, é você, sou eu. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Somos um edifício bem ajustado. Irmãos, pega uma pilha de tijolo. Você tira um tijolo, coloca ele fora da pilha, ele é simplesmente um tijolo. Você coloca ele na pilha, você tem um aglomerado de tijolos. Pega essa parede aqui, tira um bloco dessa parede, ele vai ser simplesmente um bloco, mas colocado, todos um da maneira que tem que ser colocado, se torna uma parede.
É isso que nós aprendemos aqui, irmãos. Somos um edifício bem ajustado, porque o cabeça faz o ajuste. Não é o corpo que faz o ajuste, é o cabeça que faz o ajuste. Agora eu fico pensando nos desigrejados, né? Irmãos, e agora? E agora, como é que fica? Como é que fica a Bíblia Sagrada? Tem jeito, irmãos. Não tem padrão teológico, ideológico para essa ideologia de desegrejado, não. O que mais aprende aqui agora nesse capítulo 2, verso 21? Somos templo santo do Senhor. Olha o que Paulo diz aqui, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O Senhor é o cabeça, dirige o corpo, ajusta o corpo para ser santo, separado para uso exclusivo dele. Eu não posso usar Jesus, irmãos. Jesus tem que me usar. As pessoas hoje querem usar Jesus. Eu não posso usar o Senhor tem que usar cada um de nós. Que mais eu aprendo aqui agora, nesse capítulo 2, versículo 22. Somos a habitação de Deus através do Espírito Santo. Isso aqui chama tabernaculando. Deus habitando dentro de você e você levando Deus para onde você vai. Deus se movendo através de seres humanos, templo santo. O que Deus falou para Davi, o profeta Natan? Habitaria eu em casa de cedros, feita por mãos de homem? Não. Deus habita naquilo que Ele construiu pelas suas mãos, que é o ser humano. Mas vamos caminhando aqui. A igreja, irmãos, é o povo escolhido de Deus antes da criação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. A igreja é o povo escolhido de Deus antes da criação do mundo. Efésios 1,4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos escolhidos por Deus em Cristo. Agora, porque até a inauguração da igreja, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o sistema de culto, veja bem, não tinha uma diferença notável dos principais potestades malignos. A partir do sacrifício de Cristo se tornou visível. Então agora a igreja é o povo escolhido de Deus em Cristo para quê? Para mostrar a diferença. Para mostrar que o culto verdadeiro não é o culto de derramamento de sangue, porque o sangue que foi derramado em favor da igreja, ele é único e ele é vivo para toda a eternidade, porque a Bíblia fala que o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de Abel, e o sangue de Cristo está vivo diante de nós, diante das nossas vidas. Então fomos escolhidos por Deus em Cristo, fomos eleitos, quer dizer, elegidos por Deus em Cristo. Você foi eleito por Deus. Eu ouvi essa frase da Rádio Manumbi essa semana, eu fiquei encantado com aquilo que o locutor fala, porque ela apresenta o musical evangélico dizendo assim, ó: você não viu Deus, se preocupa não, que Deus te viu. Você não ouviu Deus, mas se preocupe não, que Deus ouviu você. E é verdade isso aqui, irmãos. Nós somos eleitos por Deus em Cristo, antes de você nascer. Antes de Deus criar o mundo, Deus já sabia que você existia e que você fazia parte da igreja. Olha que privilégio que você tem. Agora as pessoas não querem mais nem usar o nome igreja, é comunidade. Irmãos, a igreja é singular, a igreja é única, a igreja é o corpo de Cristo, irmãos. A igreja é a única coisa que Deus vê nesse mundo, com diferencial nesse mundo. O que mais eu aprendo nesse versículo 4 de Efésios 1? Mas fomos eleitos, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis em amor, em comunhão, porque o cabeça une o corpo em comunhão, e esse corpo se torna agora em amor. Para você entender isso, tem que voltar a Coríntios capítulo 12, novamente, na analogia de Paulo da igreja como corpo. Então lá você vai entender, se a mão disser que não é pé, se o nariz dizer que não é ouvido, e assim por diante. Irmãos,
Se o sangue, César, me corrija se eu estiver errado, se o coração bombear o sangue, não subir no cérebro, o que vai acontecer? Morre. Se o coração bombear o sangue e não passar em todas as artérias vasos, o que vai acontecer? Vou morrer. Você acha que Deus colocou um cabeça, que tem um coração, que amou você, pagou o seu preço na cruz do Calvário, deu a vida por você, derramou o sangue carmesim para comprar a tua vida, não vai cuidar de você? Vai cuidar de você, enquanto você for fiel a Ele. Enquanto você for fiel a Ele. Então fomos escolhidos para sermos santos e repreensíveis em amor, unidade, porque o sangue de Cristo traz unidade, assim como o sangue do ser humano traz unidade para todas as juntas do corpo. Irmãos, infelizmente, irmãos, estamos vivendo um cristianismo, olha, irmãos, está dando medo de ver o que as pessoas estão fazendo. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. As 3 marcas principais da verdadeira igreja de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 2 e 3. As 3 marcas principais da verdadeira igreja de Cristo. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que era convosco que foi dada, como me foi neste mistério, manifestado pela revelação, como antes, há pouco vos escrevi. Então, 3 marcas principais da verdadeira igreja. A pregação do verdadeiro evangelho de Cristo. É a primeira marca da verdadeira igreja, é a pregação do verdadeiro evangelho de Cristo. Não é o evangelho que eu penso, que eu creio, que eu acredito, porque o teólogo tal diz isso. Eu sou calvinista, arminiano, luterano, zwingliano, desde que esteja dentro da Bíblia Sagrada. Esse negócio de tomar partidarismo é um problema sério. Não, eu sou arminiano, pré-milenista, dispensacionalista. Oh, irmãos, como seria bom se fosse verdade. Já pensou? O cara está no boteco, enchendo a cara de cachaça, bêbado. Aí o Espírito Santo entra na vida dele, lá ele vai para a igreja correndo, aceita Jesus, vê o arrebatamento. Eita, que facilidade, hein? Se fosse verdade, né? O camarada está fazendo um monte de coisa errada, de repente o Espírito Santo dentro do camarada lá, corre para a igreja, aceita Jesus. A igreja, naquele dia, lota, aí tem o arrebatamento da igreja. Jesus falou o contrário. Na vida do Filho do Homem, porventura achará fé na terra, e por se multiplicar a iniquidade, que vai acontecer? O amor de muitos vai esfriar. E quando questionaram, ele falou assim: lembrava do dia de Noé, só isso. Foi muita gente que salvou Noé? Não, não foi. Então, veja bem, primeira pregação do verdadeiro evangelho de Cristo. Segunda marca da igreja, a genuína administração das ordenanças divinas, batismo e santa ceia. Ministra a santa ceia, mas disso o batismo e santa ceia, o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ministra a santa ceia em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja. E a terceira marca de uma igreja é a igreja que faz disciplina. Disciplinar, irmãos, não é excluir, é orientar para o bem das pessoas. Disciplinar é orientar para o bem das pessoas. Porque muitas pessoas, irmãos, é difícil entender. Até, como diz a rapaziada, até cair a ficha, a pessoa corre um monte de léguas. Mas a disciplina é para você. O que Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunha, toda palavra seja confirmada, e se não as escutar, diz a igreja, e se não também escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Isso é admoestação. Agora também, Paulo falou da exclusão
em último recurso. Assim como o tribunal humano tem a última instância, também na igreja tem a última instância. E tem que ter. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3 a 5. A exclusão. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, que eu estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entre este tal, entregue Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Tira do meio. O camarada tinha feito um monte de desgraça na igreja de Corinto. A igreja pentecostal cheia de dons. Chegou a ter um caso com a própria madrasta. Paulo tira do meio e entrega para Satanás. Quem sabe vai salvar um dia. A alma você vai se arrepender. O que eu aprendo disso aqui, irmãos? As marcas da igreja têm que existir. A verdadeira igreja que prega o verdadeiro evangelho. A igreja que orienta, que corrige. A igreja que não orienta, não corrige, irmãos, está correndo sério risco de o pastor, o rebanho, todos ficarem para a grande tribulação. Estou cansado de ouvir, na minha vida já cansei de ouvir, lá tem palavra, lá tem palavra. É mesmo? Palavra do quê? Palavra do quê? Porque palavra de Deus, irmãos, palavra de Deus, você pegar a Bíblia e fazer um exegese do texto, que a Bíblia diz de aplicar o texto, aí é palavra de Deus. Agora a palavra que só incentiva as pessoas a permanecer no erro, fazendo coisa errada, isso não é palavra de Deus não, isso é palavra humana, e é palavra que as pessoas gostam de ouvir. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, o pastor, o obreiro que prega o evangelho, não deve pregar o que as pessoas querem ouvir, deve pregar o que Deus manda falar. Não é o que o povo quer ouvir, é o que Deus manda falar. Eu quero pregar tanta coisa, irmãos, eu não consigo. Não consigo, eu tenho que pregar o que Deus manda, senão eu não durmo. Agora as pessoas, mas eu vou lá, aí vai entrar lá no, lá no livro de Oséias, aliás, no livro de Ezequiel lá, tu é para eles como quem canta cantiga de amor, cantiga de ninar, lá no texto lá, dá a impressão, você pregando para eles, é como se estivesse cantando a cantiga de ninar, nenê, não tem pecado não, papai volta logo, você vai para o céu, é? Tá bom, tá, vai ouvindo essas cantigas de ninar para ver onde você vai parar. Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, mas fala o que eu mandei, diga que eu mandei, porque um dia vão saber que houve no meio deles um profeta. Deus quer fazer com que a sua igreja entenda os fundamentos, as marcas da verdadeira igreja. Veja bem, irmãos, o primeiro fundamento da verdadeira igreja, você encontra lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento, é Cristo cabeça, a igreja é o corpo, o fundamento já está proposto pelos apóstolos e profetas, diz Efésios 2, 20 aqui, Efésios capítulo 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Não existe fundamento, não tem mais revelação, a revelação já foi dada por Jesus Cristo. Mas eu tive uma revelação, Deus me revelou, Deus revela, eu creio no dom, mas não da igreja, porque a igreja já está tudo pronto, não podemos colocar outro alicerce que não vai funcionar, o alicerce é Cristo, Ele é o fundamento, pedra da esquina, pedra angular, Ele é tudo, cabeça da igreja, e o edifício que Ele construiu somos nós, para a habitação dEle. A verdadeira igreja é a noiva de Cristo. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Eu quero que você grave esse texto na sua mente, para você saber que você é a igreja do Senhor. A verdadeira igreja é a noiva de Cristo.
Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Agora, irmãos, para dar casamento, não pode ter discórdia entre o noivo e a noiva, porque senão não dá certo o casamento. Como que as pessoas querem fazer a sua vontade, que se é noiva de Cristo, e não fazer a vontade de Cristo? Não serão arrebatados. Não serão arrebatados. Eu não posso fazer a minha vontade, fazer a vontade do noivo. Eu sou noiva? Não sou noivo. Se não houver unidade, união, não existirá o arrebatamento da igreja. Aí Paulo fala exatamente isso: a noiva será arrebatada para encontrar o noivo. A noiva vai ser arrebatada para encontrar o noivo. Antigamente aqui, os mais antigos aqui, Valdevino aí, Ederval chegou, veio lá no Paraná também, Mancida, existia, um jovem queria começar a namorar uma moça, e os pais não queriam o namoro. Aí falava assim: vamos engolir a lua? Vamos. Aí o jovem pegava, raptava a noiva, fugia, os dois fugiam, né, Valdevino? Aí, procurava a filha, não estava em casa, a mãe procurava o filho, estava em casa. Aí eu cansei de ouvir isso, engoliu a lua, sumiu os dois. O noivo raptava a noiva e ia embora. Você é noiva, um dia o noivo vai vir te raptar, mas para o teu bem, para você estar eternamente com Ele, para você viver eternamente com Ele. Você é noiva, se prepara que um dia o noivo vai vir te arrebatar, ele vai te raptar, vai te levar embora, mas você tem que estar preparada, você tem que estar amando o noivo, porque se a noiva não gostasse do noivo, não aceitasse a sugestão, não quero, não vou fugir com você não vou embora com você não, vou ficar na casa do meu pai, mas gostava do noivo, ia embora com o noivo. A mesma coisa é a igreja que ama o Senhor, um dia sumirá deste mundo, vai embora desse mundo. Então Paulo diz que o noivo virá buscar a noiva para o casamento, que é as bodas do Cordeiro, é o bemo, o tribunal de Cristo, para nós recebermos a nossa recompensa. A noiva está sendo adornada pela sua adoração ao noivo. O que adorna a noiva? É a adoração ao noivo. Os demônios vendo e não acreditando que existe um povo louvando e adorando o Senhor, isso chama-se ornamento. Oh, irmão, como isso aqui é lindo, irmãos. Olhe pelos olhos da fé, a sua voz adorando ao Senhor, o capeta trabalhando contra, mas Deus sendo glorificado e exaltado pelo povo. Deus falando assim: está vendo, capeta? Como Deus falou lá no caso de Jó lá, está vendo, capeta? Você faz um monte de coisa no mundo, mas tem um povo lá em São Caetano adorando e louvando o meu nome. Oh, irmãos, vamos entrar com perseverança no Santo dos Santos. A igreja verdadeira pertence a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, para nós encerrarmos aí. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olha o que Paulo diz aqui, 1 Timóteo 3, 15. Oh, irmão, isso aqui é maravilhoso. 1 Timóteo 3, 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nosso procedimento como igreja do Senhor neste mundo deve ser como coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo e sua estrutura, ela é a coluna e a firmeza da verdade.
Esse mundo não vive em firmeza, vive em mentira, vive em areia movediça. Mas nós, igreja do Senhor, vivemos com os pés sobre a rocha. O que o salmista diz? O Senhor me tirou do saco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, estou firme. Você é a igreja do Senhor, você está firmado na rocha, está firme na rocha. Você tem um adversário tentando tirar você de cima dessa rocha para colocar os teus pés no atoleiro. Vigie, ore a Deus, busque a unção do Senhor, porque senão você pode cair no atoleiro. Concluindo, irmãos, a igreja de Cristo não é placa de denominação, mas um organismo vivo e atuante. Placa e denominação são coisas estáticas, não anda, não se move, fica ali para sempre. Mas a igreja é um organismo vivo, ela se move. Aqui amanhã a igreja vai estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deus estando em vários lugares ao mesmo tempo, através de pessoas, através de templos humanos. A igreja de Cristo possui marcas para marcar esta sociedade. Você recebeu a marca de Cristo. Lembra aquele louvor fez tanto sucesso há pouco tempo aí? Eu tenho a marca da promessa, e você tem mesmo. Se você é cristão, você tem. E aonde você chegar, você vai apresentar essa marca da promessa. Só para encerrar. Tinha um pastor, avivamento bíblico, missionário Moacir Guilherme, e ele nos levou uma vez e falou assim: eu vou mostrar para vocês a diferença do cristão e do não cristão. E aí nós fomos num centro de macumba, para ver a diferença. E chegamos lá, né, e eu conheci a dona do templo lá. Aí falou: vocês aqui, irmãos, e toca aquela zabumba lá, e toca tabaco, e toca tanta coisa, e o capeta não abaixa, né? Não tem jeito, né? Aí ela falou assim: meu guia está falando para vocês têm que ir embora, porque senão não vai ter trabalho essa noite. Aí o moço falou assim: está vendo a diferença? A marca de Deus chegando no lugar é diferente. Irmãos, você tem a marca da promessa, tem a marca de Deus, você é marcado por Deus, você está livre das ofertas de Satanás e do trabalho de Satanás contra a tua vida, mas você tem que vigiar, porque Pedro falou assim: sede sóbrios e vigiais, porque o diabo anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Que não venha tragar a minha e a tua vida, esse é o desejo do meu coração. Amém, irmão?